Buenos días. Hoy, 4 de diciembre, es un día mundial contra los agrotóxicos. Las fechas normalmente son particulares, privadas o comunales. Quando hablamos de agrotóxicos, tenemos la suerte de poseer esta caricatura de Pilotelli, de la época de la barricada en París, donde la comunidad, el colectivo, la comuna, debe llevar por la mano tanto la ignorancia cuanto la reacción. Se debe decir así porque aún hoy día, las escuelas promueven el uso de plaguicidas. Los gobiernos, igualmente, lo promueven, mismo con los daños que provocan. Entonces, es necesario empezar así, porque no es una conmemoración de vida, es una conmemoración de muerte. Nosotros no nos damos cuenta, pero cuando Justus von Liebig propone sus fertilizantes, esses fertilizantes vão ser utilizados, principalmente os nitrogenados para a guerra, como explosivos. E você vai ver que ele, Liebig, lo propone como uma finalidade para quedar rico, para ter plata. Ele também cria a leite em polvo. Ele vai necessitar solamente coisas como propaganda, soborno, para construir seu império, que vai dar origem à IGF. El quadro de los directores de la IGF es conocido como el Consejo de los Dioses, por la importancia de ellos en la paz y en la guerra, sempre por el lucro. Nosotros no tuvimos tiempo para a leitura disso. Sin embargo, recebimos, durante a pandemia de SARS-CoV-2, um desastre de uma magnitude gigantesca. Em Beirut, explodiu um depósito de fertilizantes químicos e a cidade quase totalmente foi destruída. Por quê? Porque não se sabe a razão, mas é fácil explotar os fertilizantes. Eu disse que eles são usados como explosivos nas guerras. Essa é a finalidade deles. É a mesma finalidade da leite em polvo, que é de vaca, e não é boa para os seres humanos, mas substituiu a leite materna, assim como os fertilizantes químicos substituíram a harmonia e equilíbrio no suelo. E o suelo passou a ser chamado por todas as academias de soporte inerte, sem vida. E hoje somos obrigados a dizer que é suelo vivo e tem salud. Então, vamos ver algo. Esta científica dijo, como podemos algum dia ter creído que era uma boa ideia cultivar nossos alimentos com venenos? Kelly Goodall, britânica. Quando dijo isso, tinha 87 anos. Ella era contemporânea de Raquel Carson. E, sin embargo, em 2017, dijo isso
que significa isso? Se uma científica britânica não tem a noção de lo que é plaguicida, pode solicitar a um obreiro que lo haga, a um estudante, a uma ama de casa? Não. Por isso, Pablo Picasso pintou este quadro de nome El alimento del ciego. Porque o cérebro tem paladar, tem olfato, tem tacto, mas não tem visão. E nós não vemos os plaguicidas. Os plaguicidas são importantes na guerra. E esta caricatura mostra assim, os americanos e o capital industrial unido, contrário à indústria dos alemães, japoneses e italianos. Esta é a realidade no mundo, buscando a hegemonia e o poder, su fruto. Não é de novo isso. Pero allá atrás, os campesinos perderam a terra e trouxeram urbanizados dinheiro como forma de poder ir buscar o alimento que passava agora a uma nova realidade. Iba a ser produzido para primeiro o mercado, não para a feria, para a feria livre. Agora vai ser um mercado que se vai estruturar muito fantasticamente. E os ricos vão ter cada vez mais acúmulo, mas nadie vive sem alimento. Então, esta é a imagem. E esta é Bhopal depois do 4 de dezembro de 1985. O que passa aí? A fábrica teve um vazamento por um incêndio. Mas esta fábrica não era uma fábrica indiana. Ela estava em Índia. Mas por que foi para a Índia? Isso é importante. É que as leis norte-americanas obrigavam a tomar medidas ambientais e de segurança por os riscos. A empresa convenceu o governo indiano para que la recibiera como estava, e esta sucata se foi à Índia e provocou o desastre. E que passou? Bueno, de um lado, uns dizem 800 mortos, outros dizem 3.000, uns dizem 15.000 ciegos, outros dizem não há ciegos. E essa é a situação que há no mundo. O que ocorre? Não é verdade. Não é responsabilidade. Há negócios. Então, vamos entender Bhopal. Pero Bhopal não é algo novo ou algo raro. Em Europa, escapou na nuvem tóxica em Seveso, mas foi 11 anos antes, em julho de 1976. E escapou. Por quê? Porque foi uma fábrica transferida de Suíça, na Grande Suíça, para a cidade de Seveso, na periferia de Milão. E, solamente 10 dias depois, a nuvem cobria não mais a zona roja ou a zona azul, mas toda a zona verde. É que chegaram os técnicos de Hoffmann La Roche, Oik Mesa. E a fábrica também foi transferida por a mesma razão de Bhopal. E nós não nos damos conta. E na época se falou muito, pero a gravidade era tão grande, que Sua Santidade, o Papa Pablo VI, liberou as mulheres que estavam embarazadas a abortarem.
por la cantidad de tetracloro de benzoparadioxina presente en la atmósfera, principalmente en la zona verde. Entonces, Itália não é um país muito comum. Em 1976 não é. Hoje, e falar de aborto em aquela época, quem lo falava era sua santidade, se pode ter a dimensão bem mais cercana que temos lá de Bhopal, na lejanía da Índia. Então, isso é não um acidente ou um desastre, é uma programação de catástrofe por interesses de dinheiro, de capital. Isso é outra coisa. É a denominada antes Indochina, depois denominada Sudeste Asiático. Isso é uma aplicação de herbicidas em Vietnã. Todos nós conhecemos. Só não sabemos que Monsanto e as empresas outras menores que usavam o veneno recebiam a instrução de aumentar o contenido de tetracloro de benzodioxinas e outras suas 995 hermanas, um pouquinho menos tóxicas, para obter um objetivo militar. Então, vamos ter a mesma coisa. E os ninhos continuam nascendo, como em Vietnã. Aún hoje nascem assim. E os índices de câncer hepático aumentaram em 50 vezes. Então, vocês percebem que não é um dia de comemoração festivo, porque seria macabro. É uma reflexão que tem que se fazer. Então, a paz e a guerra em Europa, em Ásia, em Índia, em América Latina, todo é plaguicida. É Plan Colômbia, que isso é Plan Colômbia em 2005, pulverizou quase todo o país com uma arma de guerra de nome glifosato. Então, vamos volver ao Vietnã. Hoje, o mundo come pescado de nome pangasius, criado em el Mekong. Anteayer morreu Henry Kissinger, o secretário de Estado que firmou a derrota americana ante os vietnamitas. E por que comemos pangasius? Dizem as malas línguas que os americanos não pagaram a deuda na época, quase 7 mil milhões de dólares de indenização por os danos que fizeram, matando quase 1 milhão de vietnamitas. E com destruição e contaminação. Como não pagaram, ainda tentaram, quase 40 anos depois, reanudar as relações. Os vietnamitas disseram, sim, pero pague a conta. E os americanos passaram a controlar a exportação de um pez do rio Mekong. É interessante isso. E nós, às vezes, não temos a relação entre as coisas, porque a escola, a educação, é uma escola, é causa e efeito, e todos os dois controlados por mercado, por interesses e por poder. Poder religioso, poder social, poder econômico, todos os poderes. Esses são escravos africanos embarcando em um navio, um buque negreiro. Pero todos eles, antes de embarcar, eram tratados com uma planta denominada aba de calabar,
para que quedaran, por lo menos hasta se quedar lejos de la costa, mas calmos. Pero por que não se disse isso? Porque de aí saem os carbamatos, os famosos carbamatos. Então, o mundo é mais amplo do que aquele que nós pretendemos entender. Isso é Brasil, e isso é um cemitério na Amazônia, por uma loucura de um presidente, por falta de infraestrutura, por interesse na morte. Então, ustedes veem que a situação é uma situação muito, muito grave. Esses são soldados americanos. Soldados americanos preparados. E como está a natureza? Igualmente, também a Berrita está preparada, ou entre extermínio. Mas o problema não é esse, o problema é outro. Quando eu digo que Sevim é o veneno mais perigoso para as abejas nos anos 60, 70, hoje temos coisas 400 a 500 vezes mais perigosas. E que passa? Poderia se utilizar uma coisa 400 vezes mais perigosa que outro? Não, jamais. Mas por que então? Porque os neonicotinoides sintéticos são as novas armas químicas de caráter étnico e necessitam do subsídio da agricultura para baratear, para achicar os custos de sua investigação militar. É assim que funciona. Então, vocês estão construindo um mosaico bem aclarado. Aqui está a dose letal de carbaryl 0,385. E na última linha, você tem a de fipronil 0,013. Isso é uma loucura total. E nós não nos damos conta. Pouquíssima gente se debruça para estudar isso. Então, aquelas denúncias de Primavera Silenciosa, de 1943, que só em 61 se transformaram em livro, quando eu já soube que estava com câncer, em 1969, que era uma condena mortal. Mas nós jamais supimos que em 1959, a FDA comunicou ao presidente Eisenhower, de traje gris, dizendo que toda a produção norte-americana havia produção de cranberry, mirtilo, havia sido contaminada por um herbicida em 1959 e que ele havia sido aplicado em el suelo 8 meses antes. E que isso, Eisenhower não proibiu? A pergunta é: por que não sabemos isso? Porque isso vai ser material classificado do ponto de vista militar e nadie lo vai saber, mesmo os estudiosos disso. Kennedy, de traje negro, ao saber da repercussão de Primavera Silenciosa, pede a realização de audiências em Congresso. Em maio de 63, o informe disse: o impacto negativo dos plaguicidas é mais dañino que os daños da bomba atômica. Então, se nós vamos começar a entender, como assim a indústria? A indústria
habla de una magnificación de DDT en la cadena alimentaria, o del Aldrin y de los otros drinks, o de los organoclorados persistentes. Pero la industria usa una expresión muy extraña. Usa la expresión media vida. E diz que, por exemplo, Aldrin tem uma média vida de 600 anos. E quem entende isso? Os especialistas. É que média vida não é uma unidade ou critério ou parâmetro da química. Média vida é da física atômica. É o decaimento de uma partícula, decaimento de um elemento por la emissão de partículas, ou seja, partículas radioativas. Então, a média vida determina que 1 gramo de plutônio, depois de 300 milhões de anos, se quedará em médio gramo. Mais 300 milhões de anos, quedará 250. E depois mais 300 milhões, hasta desaparecer. Pero nosotros utilizamos Aldrin 2 a 3 quilos por hectárea, todos os anos, durante 70 anos. Então, na média vida, quedarão quantos anos? Então, tendremos por toda a vida e não por uma média vida. Esse é o dano. Depois, vamos volver, porque agora a matriz química industrial de plaguicida está morta. Persiste entre os periféricos dos países pobres por falta de reforma agrária. Persiste por falta de governos. A matriz nova é biotecnologia. Para ser a compreensão, se Aldrin tem uma média vida de 600 anos para uma grama passar a ser média, o que ocorre com a biotecnologia? Com a biotecnologia, aquele microorganismo com ganância de função, ele não se perde. Ele é um ser vivo que duplica. E, ao duplicar-se, ele tem uma doble vida, uma vida exponencial, uma equação quadrática. E a cada unidade de tempo, ele cresce e vai crescendo. Esse é o problema. Então, salimos da sartén e caímos em el fuego. Assim é que decirlo. Pior, bem pior. Se alguém quer huir da aplicação de plaguicidas, o que passa? Ele tem que consumir uma quantidade gigantesca de certificados, de auditorias, de peritagens para poder vender seu produto. Não deveria ser o contrário? Quem deveria apresentar os dados é aquele que tem mais tecnologia. Por exemplo, onde se usam plaguicidas. Não seria? O campesino deveria estar, o produtor, o agronegócio deveria estar muito orgulhoso de dizer: mi manzana tiene Aldrin, tiene DDT, porque nós somos melhores. Não é assim? Pero nós não hacemos a leitura em segundo plano. Em segundo plano, qual é a razão de exigir certificados a los orgânicos? Sencillo, para elevar o preço. E ao elevar o preço para uma minoria, também arrasta os preços das grandes corporações e essas continuam ganhando e protegendo seus interesses e aumentando os subsídios para a guerra. Essas leituras deveriam ser ensinadas em universidade. Melhor, na escola primária, para poder-se entender as coisas. Pero em América Latina não é assim. Em África não é assim. Em Ásia, nem Estados Unidos, nem lugar nenhum do mundo. Por quê? Porque não há saber. Há poder contra o saber. Então, quando vemos os ninhos na escola pública, o que lhe vamos a dar? Com venenos? Sem venenos? O governo diz que é mais caro.
Então, se vêm os loucos e dizem, não, tem que dar com veneno porque é para pobres. Porque na escola privada se pode pagar mais caro. E esse é o mundo. E o mundo funciona assim. E na televisão, a apresentadora disse, tenho acá o pollo orgânico. O pollo orgânico agora é para Navidad. E na Navidad ele cuesta 5 vezes mais que um pollo campesino. E o campesino não lo pode vender. Pero industrializado, a mesma empresa que fabrica o veneno está exigindo esse, está organizando esse e fazendo a propaganda, a publicidade. Então, assim, nós necessitamos compreender. Eu falei do Plano Colômbia, em 2005, onde se decidiu que iam erradicar um cultivo que é nativo. É um cultivo da flora natural. E eles diziam que, mas na verdade, era um grande negócio. E hoje sabemos o que significou. O Roundup, glifosato, os mexicanos encontraram 100% das muestras de los niños. E o que passa? É que na União Europeia, a dose de ingestão diária aceitável é de 0,5 microgramas por litro de água. Em América Latina, é 5.000 vezes maior. Por quê? É porque é assim. Pero a pergunta é, se um niño mexicano orina glifosato, é interessante, porque ele produz, quando jovencito, espermatozoides, quando ninha, óvulos. As ninhas, a dose teria que ser bem menor, porque já tem os óvulos desde que nasce. Os ninhos, poderia ser um pouquinho maior, dentro do mesmo racionamento fascista da indústria. Sin embargo, um espermatozoide e um óvulo são células muito pequenas. E que ocorre na concepção? Na concepção, a célula tem todas as características que vai se desenvolver em el feto. E quanto de glifosato agir é tóxico e provoca danos ao sistema neurológico, ao cérebro, ao futuro cérebro, à sangre, ao sistema imunológico, aos órgãos. Quem lo sabe? Nadie. Eles protegidos por convenções de diplomáticos, governantes e militares, todos em proveito próprio. Então, glifosato, que é uma arma de guerra de nome Soman dos nazis, que é matéria-prima de outra arma de guerra denominada DF2 dos norte-americanos, é isso que nós sabemos. Quanto tempo queda em el suelo? Em los suelos de alto contenido de matéria orgânica em las montanhas pode quedar 10, 12, 15 anos. E a arepa também não é só em el agua. É como Bhopal, é como Seveso, é como Vietnã, é como Libia e Sudeste em polvo, é como os fertilizantes. Esta é a comemoração macabra. Estes são os muchachos brasileiros que ingressaram na universidade e o governo les pôs uma plageira dizendo menos amor e mais glifosato, por favor. Esse é o nível de imbecilidade que há em el agronegócio nacional. Allí é o órgão de extensão rural criado por la Fundação Rockefeller e arriba está sua excelência. Um governador de província que é médico. Casualmente é médico. Hoje, os americanos criam uma norma que é a dissecação de cosecha para programar a cosecha e ganhar tempo. E o pão, não interessa. E a cerveja, tampouco. E a papa. E a leite, o frijol, o arroz, os legumes, o maíz, com que se hace arepa.
Não interessa isso. O que interessa é solamente o comércio e lucro. El niño y el papá. Es portada de una revista de la Organización Panamericana de la Salud de diciembre de 2000. Ese es Guatemala. ¿Vieron cómo la cuestión es ideológica? Es más que política. Es una ideología del horror, del terror, del terrorismo. Entonces, tanto em África, quanto em América, quanto em Europa, quanto nos Estados Unidos, ocorre isso. E aí ustedes vão ver o número de mortos. Allá, em Sudão, mire, em porcentagem da população campesina, quantos? E quem ganha com os desintoxicantes da mesma empresa que vende o veneno? Então, também se subsidiam os tratamentos contra intoxicações militares, todos subsidiados. E essa é a realidade. E quando você necessita, hoje, em Porto Alegre, um hospital só para o câncer infantil. A pandemia de autismo é gigantesca. A pandemia de câncer. Ninhos são operados dentro do útero da mamã, sem nascer, de tumores cancerígenos. E da mamã, campesina. Os chinos dizem, a menos de 800 metros, na aplicação de glifosato, aí mais de 80% de probabilidade de desenvolver as síndromes do espectro autista, nos 5 níveis. Em Brasil, é interessante o que passou. Para combater o mosquito da dengue, se criou um mosquito transgênico. Dizem que é importado. Não se acha uma relação. O pior é que, para aislar os machos de las hembras, se utilizava a coloração fosforescente. Sin embargo, se disse que escapavam 4 a 5% de machos que não tinham essa característica e eram. Então, são coisas muito estranhas que nós temos que perceber e entender nos desastres. Então, isso continua a mesma coisa, com a mesma óptica, fazendo os mesmos danos. Isso vocês podem ver. A Ocitec é uma empresa britânica que está por aí. E o conteúdo da leitura nos deixa estarrecido. O livro Mosquitos Geneticamente Modificados, de Wallace, é muito bueno para se ler. Está na internet. Está em 3 idiomas. E allí há denúncias belíssimas para compreender. Porque todo é dinheiro. Não é saúde, não é erradicação, não é pandemia. Não, é dinheiro. Negócios. Hoje, o problema mais sério é o clima. E na regulação do clima, temos uma situação gravíssima. Quem mais destrói o clima? Os plaguicidas. Por quê? Porque eliminam micro-organismos no suelo e liberam gases de efeito invernadeiro. Porque ao eliminar os micro-organismos no suelo, impede o desenvolvimento das árvores com os herbicidas. E, ao não haver árvores, não há comida para os micro-organismos e aumenta o dano climático. É importante entender isso. Se nós queremos entender bem do que foi Bhopal e do que comemoramos hoje, temos que dizer que a ousadia das agroecologias e das manos campesinas indígenas evita o câmbio climático, elimina o hambre e as desigualdades miseráveis. E que elas são as únicas soluções para a humanidade.
por medio de la reforma agraria. Con la reforma agraria poderemos hacer una otra fiesta muy alegre, muy feliz y contenta. Yo no puedo decir a usted feliz día. No es cinismo, pero yo digo, hay que exterminar los días macabros en nuestro calendario. Carpe diem. Así tendremos consciência coletiva, uma noosfera de verdades, e alcançaremos a evolução e a harmonia do clima, do suelo e da vida. Muitas graças.